dia. Sejam muito bem-vindas ao programa O Amor Está no Lar. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas aqui são para te ajudar a salvar o casamento antes que ele chegue ao divórcio. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, que é o segredo para retomar o diálogo no casamento. E eu quero começar falando para vocês de uma passagem de Provérbios 10, 21, que fala assim, ó: os lábios do justo alimentam muita gente, mas os tolos morrem por falta de juízo. Olha só o que ele fala, né? Os lábios do justo alimentam muita gente. Então, olha como o diálogo, o saber se comunicar, traz benefícios para as outras pessoas. É o alimento, aqui o que ele está dizendo é o alimento espiritual, né? O alimento de trazer, evangelizar as outras pessoas. Então, quando a gente pensa no casamento, a gente tem o mesmo entendimento, é a mesma relação, né? O quanto o poder de saber como dialogar com o marido faz com que você consiga, sim, resgatar o casamento. Então, vamos começar falando sobre o que é o diálogo, né? Pessoal entrando aí, bom dia. Bom dia a todo mundo que está chegando. Como que vocês estão essa emenda de feriado? Para alguns, para outros, um dia normal, né? Vamos lá. Vamos falar sobre o que é, na verdade, o diálogo. Para a gente começar a falar sobre diálogo, vocês precisam entender, né, o que é o conceito de diálogo e também o que não é diálogo, que a gente acha que é, mas não é. O diálogo, gente, é uma conversa com o objetivo de entrar em acordo sobre algum assunto específico. Isso é diálogo, né? Então, por exemplo, você vai conversar com seu marido, vocês querem conversar sobre onde vão passar esse final de ano, onde vão passar o Natal. E aí, vocês vão conversar para entrar em acordo sobre esse assunto específico, tá? Isso aqui é um exemplo. Então, assim, são assuntos do cotidiano, né? E parece básico? Mas é aí que as brigas começam, né? Aqui em casa começou assim. Geralmente começa assim, com dificuldade de se comunicar com a outra pessoa. O meu marido, então, ele adora carro antigo, né? Ama carro antigo. Quem me acompanha aí nos stories até viu que ontem ele trocou de novo de carro. E é cada vez um mais antigo. O outro era de 79, o que ele tinha. Aí ele trocou, agora ele pegou um de 69. Então, olha só, né? E sempre vai, quanto mais antigo, mais manutenção, enfim, tem a questão financeira. E esse sempre foi um grande problema em casa. Por quê? Porque a gente não conseguia conversar sobre isso. E aí, quando então ele aparecia, ele já vinha já com a bomba de que o carro já estava comprado e a gente nem tinha conversado, sabe? Nem tinha discutido sobre isso. Então, era aí que começavam as brigas, sabe? Quando a gente falava sobre isso, todas as vezes que ele tentava conversar e eu tentava fazer ele enxergar meu ponto de vista, dava briga. Então, o que começou a acontecer? Ele começou a parar de me falar, só que aí, quando vinha, eu me sentia mais desrespeitada ainda. Por quê? Porque, poxa, eu sou esposa, eu preciso saber, né, do que a gente está comprando. A gente não está falando de um acessório, sei lá, de um shampoo, a gente está falando de uma aquisição de um carro, né? Então, por várias vezes a gente já brigou com isso, por causa disso, e isso foi desgastando o nosso casamento. Então, assim, a conversa é para isso, é para você entrar num acordo de um assunto do cotidiano. E aí, o que não é conversa? Olha só, como é importante a gente falar sobre isso, para vocês prestarem atenção se vocês não estão achando que isso é conversa. Não é conversa quando você tem um monólogo. O que é o monólogo? É quando uma pessoa só fala, né? No diálogo, não. No diálogo, as duas pessoas falam. Então, tem muito homem e muita mulher achando que só o fato dele falar e colocar o ponto de vista dele para fora é o suficiente. Isso é uma conversa. E isso não é conversa, gente. Isso não é. E, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Você tem uma amiga que colocou o filho numa escola bilíngue. Um exemplo.
E aí você fala, nossa, eu acho legal, né? Tu começa a pensar na educação, no futuro do teu filho. E aí você fala, bom, acho que vale a pena o investimento da gente colocar o nosso filho numa escola bilíngue. E aí você, com a decisão já tomada, vai expor para o seu marido e acha que isso é conversa. Isso não é conversa, tá? Isso é um monólogo. Sabe por quê? Porque se ele não concordar por qualquer motivo, você não vai aceitar. E o mesmo acontece com o homem. O homem também comete esse erro. Ele tem uma decisão, ele já tem uma ideia feita, consolidada na cabeça dele, e ele não tá nem aí para a opinião da esposa. Ele até tá falando ali para ela, mas ele não quer nem saber a opinião dela. Isso acontece dos dois lados. Os dois acham que isso é uma conversa, que isso é um diálogo, e isso não é. Diálogo é quando os dois buscam entrar em acordo. Então, para entrar num acordo, é uma troca, né? É um colocando o seu ponto de vista, o outro colocando o seu ponto de vista, os dois ponderando sobre os dois pontos de vista, buscando encontrar a melhor solução para o casal. Entende? Isso é um diálogo. E outra coisa que não é diálogo que a gente acha que são as conversas aleatórias, né? A gente acha que diálogo é você conversar sobre o que está acontecendo na política, o que está acontecendo no mundo, que vocês vão. O que aconteceu com tal pessoa da família. Isso também não é diálogo, gente. Isso é uma conversa aleatória do dia a dia que não te mostra mais sobre o seu marido, que não te traz mais informações sobre ele. Entende? Então, isso também não é conversa. E uma coisa que as pessoas confundem: diálogo com briga. Tem muita gente que acha que querer conversar sobre um assunto que muitas vezes é delicado já é briga. Nada disso, gente. Briga, sabe por que acontecem as brigas? Por conta do descontrole emocional, seja do marido, seja da esposa, ou seja dos dois. Quando é dos dois, ainda é pior ainda, né? Porque aí a briga ela fica muito mais feia. Então, isso é briga. Agora, quando você conversa sobre um assunto delicado, tendo inteligência emocional, isso não é briga, isso é uma conversa que é necessária. O diálogo ele é fundamental para o casamento, tá? Então, toma cuidado para não confundir, né? E por que eu falo desse descontrole emocional? Porque vou dar um exemplo, um exemplo simples para vocês conseguirem se imaginar. O marido, ele chegou, ele foi viajar a trabalho, vai ficar uns dias fora, e você tá tentando falar com ele e não consegue. E aí, nesse momento, o que a mulher começa a fazer? Ela começa a supor, nossa, eu acho que ele desligou o celular. Não, eu acho que ele desligou só para ir para farra e depois ele vai ligar como se nada tivesse acontecido. E aí a mulher com esse tipo de pensamento na cabeça, com esse tipo de suposição que ela não sabe se é realidade, ela já começa a criar uma história. Essa história faz com que ela comece a ter emoções, sentimentos de raiva, de querer brigar, de querer falar, de querer chorar, de querer gritar. E esse tipo de emoção, quando ela consegue falar com ele, ela deixa manifestar. Ela deixa manifestar, ou, né, essa geralmente é a mulher 80, que eu sempre comento com vocês, né? Da mulher 8 à mulher 80. A mulher 80 é aquela que é mais explosiva, mais briguenta. E a mulher 8 é aquela que se fecha, se reprime, que chora, mas que não deixa muito transparecer. Ela não deixa explodir, que o outro perceba. Então, tanto uma quanto a outra é totalmente prejudicial, tanto para a gente, né? Que é esse tipo de mulher. Eu era muito a mulher 80, né? Mais briguenta. Mas tanto para uma quanto para outra, esse tipo de comportamento da mulher 8 e da mulher 80 é super prejudicial, tanto para ela quanto para o casamento. Então, o que vocês precisam entender? Que esse tipo de descontrole emocional, de não conseguir entender o que é realidade, o que é coisa da nossa cabeça, o que é suposição, pode até ter um indício, mas ainda está aqui na nossa cabeça. Enquanto a gente não tem clareza de onde está vindo esse tipo de pensamento,
significa que a gente não tem inteligência emocional, a gente não consegue fazer isso de uma maneira eficiente e a gente cai em tentação. E a gente acaba brigando e a gente acaba reprimindo sentimentos. Estão me ouvindo? Só para... Estão conseguindo me ouvir? Dá um ok aqui. Deixa eu ver aqui as perguntinhas de vocês. Ó, eu vi aqui. Só confirma se vocês estão conseguindo me ouvir no YouTube. Quer dizer, no YouTube não, no Instagram. Ah, ó, a Manuele colocou. Ok, obrigada, Manu. Ó, deixa eu ver aqui. A pergunta da Tayene. Meu esposo não quis nem conversar comigo, só pegou as coisas dele e saiu de casa. Ó, Tayane, eu vi que você colocou mais coisa ali, mas vou falar especificamente sobre esse momento que você trouxe aqui da conversa. Pro homem ou a mulher querer sair de casa é porque muita coisa já aconteceu, tá? Muita água já passou debaixo dessa ponte, muita sujeira ficou escondida aí debaixo desse tapete. Então, conversar nessa hora não resolve. A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando eu falar um pouquinho para vocês sobre esse segredo de retomar a comunicação com o marido. Mas, nesse momento, falar é enxugar gelo, tá? Então, eu quero que vocês aprendam o diálogo para usar no momento certo. E esse não é o momento certo, tá? Esse momento de achar que algo que você fale vai mudar alguma coisa, tá? Aí você continua, né, Tayane? Eu chamava ele para conversar, ele não queria saber, eu conversava sozinha. E o que eu falei, ele não dava ousadia nas coisas que eu falava. Tá, entendi. Então, assim, você falava e ele não ouvia. É o modo que a gente fala, é o momento que a gente fala, é como a gente fala, é os argumentos que a gente usa, tudo isso está envolvido dentro de uma comunicação bem feita, tá? Então, a gente vai falar mais sobre isso aqui. Então, vamos continuar. Então, deu para entender, né? Essa questão do que é diálogo e o que não é. O que é o tal do monólogo e a conversa aleatória, que também não é diálogo, né? Diálogo é os dois entrando num acordo sobre um determinado assunto. Então, vamos continuar aqui. Quais são os prejuízos da falta de diálogo? Um dos prejuízos da falta de diálogo é a perda de intimidade e cumplicidade entre o casal. Quanto mais você não consegue conversar, quanto menos vocês praticam e exercitam o diálogo de verdade, esse diálogo que agora vocês já sabem qual quanto mais vocês evitam, quanto mais vocês deixam de praticar, mais distantes vocês ficam, menos você reconhece o homem com que você casou, tá? É como se você estivesse dentro de uma casa com um desconhecido. Porque a cada dia que passa, vocês não conseguem conversar sobre esses assuntos delicados, vocês não conseguem entrar em acordo, e mais você vai olhando para esse homem e falando, nossa, mas eu não reconheço mais essa pessoa que está aqui dentro de casa. E você pode ter certeza que do lado do seu marido acontece, ele tem a mesma impressão. É como se vocês não se conhecessem mais. E por que isso acontece? Porque quando você deixa de dialogar e ouvir o ponto de vista do outro, você para de enxergar o mundo pelos olhos do outro. Entendeu? Você deixa de conhecer aquela pessoa que está do seu lado. Quando as pessoas começam a namorar, no começo do casamento, em que tá tudo lindo, tá tudo às mil maravilhas, a rotina não chegou ainda. Nossa, parece que os dois nasceram, sabe, um pro outro. Eles foram realmente a tampa da sua panela. Por quê? Porque conversa muito, conversa sobre vários assuntos. Você consegue enxergar o mundo através dos olhos da outra pessoa. Só que quando esse diálogo ele para de acontecer, essa conexão ela vai diminuindo, essa cumplicidade vai diminuindo. E aí, cada vez mais, você vai entrando no seu próprio mundo, na sua própria individualidade, e você para de dar valor para o que o outro pensa. Entende?
Então, esse é um dos prejuízos, tá? E aí, por que isso acontece? Quais são um dos fatores que pegam aí nesse momento? É a falta de tempo, é a rotina. Por exemplo, o homem chega cansado do trabalho, estressado, e aí ele senta no sofá, ele quer ficar ali, ó, rolando a tela do celular e fica ali por tempos. A mulher chega também cansada, estressada do trabalho, ainda tem que dar conta de cuidar das crianças, de pedir para o marido fazer isso, pedir para o marido fazer aquilo, de dar o jantar para os filhos, colocar os filhos na cama. Quando chega o final da noite, esse casal tá completamente esgotado, completamente cansado e não tem força nem para conversar. E aí, ó, o diálogo é ficando sempre para um dia depois. Sempre para um dia depois. Só que aí, quando acontece alguma coisa que você quer falar, que você precisa falar, adivinha? É a hora errada. Por quê? Porque está tomada pela raiva, você não tem a inteligência emocional. Olha só, como é a inteligência emocional sendo a base da comunicação. Então, se você. Eu recebo muito nas caixinhas de pergunta dos stories: Carol, o que eu posso falar para o meu marido? Como que eu convenço o meu marido de que ele tem que fazer tal coisa? O que vocês precisam entender é que se você não tem inteligência emocional para não só falar, mas ter sabedoria para ouvir e conseguir raciocinar depois, sem se deixar levar pelas emoções, pode ter certeza que não adianta. Eu posso te ensinar todas as técnicas do mundo. Todas as técnicas que tem dentro do método Mulher Deck. Enquanto você não aprender a se controlar emocionalmente, a ter inteligência, a usar as suas emoções com inteligência, você não vai conseguir convencer seu marido de nada. Você não vai conseguir salvar o seu casamento. Sabe por quê? Porque quando você não tem inteligência emocional e você tem uma emoção muito forte que te dá vontade de falar, a inteligência emocional ela vai conseguir te mostrar que é nessa hora que você precisa calar. E muitas vezes, quando você não quer falar, quando você quer silenciar, essa é a hora de falar. Então, quando você tem inteligência emocional, você tem sabedoria não só para saber o que falar, mas em qual momento falar. E esse é um erro super comum, tá? Então, vamos retomar aqui. Então, por isso que os casais não conversam, sabe? Por conta dessa questão da rotina mesmo, sabe? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no Instagram. Eu vi que tinha mais uma perguntinha aqui, ó. Ó, Carol, ele está dentro de casa há 5 meses, vivendo como solteiro. Fala que não vai sair de casa, fala para mim sair e ir atrás do meu direito. Esse é um problema. Você está num estágio aí entre 4 e 5, que são os estágios do casamento, né? É um estágio que ele está mais avançado, mas não significa que é impossível, tá, Aline? Mas você precisa saber como fazer, você precisa saber como agir, tá? E aí, gente, eu encontrei um estudo científico que foi publicado na revista científica Cielo. Esse estudo científico, ele avalia, né, essa questão do diálogo na vida conjugal, e o que eles conseguiram observar com esse estudo? Que o diálogo, né, na relação conjugal, ele é uma das ferramentas mais úteis que a gente tem para conseguir manter um casamento feliz, um casamento que dure, um casamento que tem cumplicidade. E além disso, eles conseguiram comprovar também que quando você sabe dialogar, o seu nível de satisfação, tanto no casamento quanto na intimidade, na relação sexual, ele aumenta. Principalmente para a mulher, sabe por quê? Porque para a mulher, a relação sexual ela não começa na cama, ela começa antes. Ela começa através da admiração, do companheirismo do homem, e tudo isso está relacionado com o diálogo. Então, eles conseguiram concluir que é esse aumento dessa satisfação, tanto na intimidade ali a dois, quanto em família, né? Ali o casal com os filhos, toda a estrutura familiar é muito maior, tá? Mesmo quando o casal é diferente. Porque tem muitas. Agora é muito comum a gente ouvir assim, porque nós somos muito diferentes. Ele não pensa como eu penso. Ele é muito diferente de mim. Gente, independente das diferenças, né? Independente do quão diferente a outra pessoa seja,
quando você aprende a dialogar, você consegue ter nas suas mãos, é como se você tivesse o controle, as rédeas nas suas mãos. Você não fica à mercê da pessoa ser igual ou não a você. Quer ver um exemplo disso? Jesus conversava com todas as pessoas. Jesus conversava com os fariseus, cobradores de impostos, com as pessoas ali bem, de bem. Ele conversava com todo mundo e eram pessoas completamente diferentes dele. Então, quando a gente coloca um rótulo assim, com aquela pessoa eu não consigo conversar, é como se a gente se colocasse numa posição que a gente não pudesse fazer nada. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Um exemplo bem besta, mas só para vocês entenderem. Imagina uma pessoa que está ali na escada rolante, está paradinha, e de repente a escada rolante para. Aí a pessoa olha para um lado, olha para o outro, começa a pedir socorro. Socorro, alguém me ajuda. Alguém me ajuda, eu não consigo sair daqui. Se ela não sabe que ela mesma consegue dar um passo a passo, ela vai ficar parada naquele lugar, esperando a ajuda vir, esperando alguém ir lá resgatá-la. É a mesma coisa que acontece quando você não sabe se comunicar. Você fica parada e você não tem o que fazer. Na sua cabeça não há o que fazer. Mas quando você aprende que dando um passo de cada vez você consegue sair, mesmo que aquela escada tenha parado, porque enquanto a escada está funcionando, né, enquanto você e seu marido estão conseguindo conversar, estão conseguindo se entender, tá tudo ótimo. Você nem precisa aprender técnica de comunicação, não precisa nem aprender nada disso. Mas quando essa escada rolante para, esse é o problema. Quando a escada rolante para e você acha que não há nada que você pode fazer, você fica parada. Por isso, gente, que aprender a se comunicar é como se fosse você reconhecer que você pode dar um passinho de cada vez, tá? E aí, agora eu vou falar sobre alguns erros que são comuns, tanto do marido quanto da mulher, na hora de se comunicar. Um dos erros, que é super comum, é o casal querer se comunicar quando tá cansado, quando tá estressado, quando tá de cabeça quente. Esse é um erro muito comum, principalmente para o homem e a mulher, que é 80, que são mais briguentos, que são mais explosivos. Quando a mulher, que é mais explosiva, ela tá cansada, tá estressada, tá de cabeça quente e ela não tem inteligência emocional, adivinha o que acontece? Briga, desrespeito, distanciamento, e aí vem o desgaste na relação, começa a ter a frieza, a indiferença, e aí vocês já sabem onde acaba essa situação, onde acaba essa história. Geralmente é no marido indo embora, numa traição, num divórcio, tá? Então, inclusive, eu tenho uma aluna do programa que ela tá nesse processo de aprender esse controle emocional, e ela contou esses dias que o marido dela provoca muito, né? O marido dela faz ele chega irado em casa. E isso acontece muito, tá, gente? Com um homem que tá preso em armadilha do diabo, que se afastou de Deus, que não consegue mais ser feliz nem com a própria vida, que anda nervoso, que anda estressado. Um homem que ele chega assim em casa é um homem que ele tá completamente tomado pela raiva, pela briga, pela ira. E se a mulher ela não tem sabedoria para lidar com esse homem nesse momento, o que que ela faz? Ela cai na armadilha, ela cai nesse jogo. E aí, o fato de cair nesse jogo é aquela famosa frase, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então, se a mulher ela não sabe ter essa sabedoria divina de aprender a se controlar, ela vai cair nessa armadilha, eles vão brigar e adivinha o que vai acontecer? A situação ela vai ficar muito pior do que antes. Então, muitas vezes a gente acha que é só o homem que está ali caindo em tentação, porque a gente está forte na fé, a gente está com Deus, mas o diabo ele usa esse tipo de falta de controle, essas nossas fraquezas, esse nosso despreparo emocional para nos atingir também. Inclusive, eu não sei se vocês conseguiram assistir os stories que eu coloquei hoje. O devocional que eu leio todos os dias para vocês,
e que eu trago nos stories, ele trouxe justamente esse tema hoje. Olha só que legal. Vou até mostrar para vocês aqui qual é o devocional que eu uso e eu gosto muito. É esse aqui, ó. Confiando em Deus dia a dia, da Joyce Meyer. A Joyce Meyer, ela é uma pastora norte-americana e ela é sensacional. Ela consegue trazer a confiança em Deus de uma maneira tão clara, tão simples, tão fácil de entender. E hoje não foi diferente. Hoje ela trouxe um devocional falando disso, que nós somos tentados a desistir pelas fraquezas dos nossos pensamentos, das nossas emoções, tá? Inclusive, é por isso mesmo, é justamente por isso que eu vou fazer para vocês amanhã a imersão Mulher Deck. É uma imersão online, ao vivo, só que ela não vai ser aberta, tá? Ela é uma imersão fechada, é uma imersão que é paga, mas o preço que você paga pela imersão a Mulher Deck, ele é 7 vezes menor que o programa Ela no Lar. Então, olha só, para quem não estava conseguindo dinheiro para entrar no programa, sabia, entendeu a importância de ter um método de acompanhamento desse, mas não conseguiu por conta das finanças mesmo, essa é a oportunidade, tá? Porque acontece amanhã e só quem se inscrever vai receber o link para participar numa transmissão ao vivo comigo. Então, quem tiver. Não vai ser nada aberto, agora dessa vez vai ser fechado, vai ser um acompanhamento pago. Por quê? Porque dentro desse acompanhamento eu vou passar todo o passo a passo do método Mulher Deck, vai ser uma imersão ali de 5 horas, vai começar amanhã, 1h da tarde. A gente vai fazer exercício junto, a gente vai colocar em prática, sabe? Vocês vão sair desse evento à tarde, amanhã à tarde, 6 horas da tarde, sabendo exatamente o que aplicar na sua rotina, entende? Então, a gente vai ter estudo de caso sobre como se comunicar, eu vou propor exercício para que vocês façam, para que eu consiga corrigir, vocês consigam entender onde vocês estão errando na comunicação. Então, assim, vai ser uma aula super profunda mesmo, para que você consiga, de fato, aprender, né? Eu falar aqui é uma coisa, eu te orientar para você fazer e depois corrigir é outra completamente diferente. Então, se você queria participar do programa, não conseguiu por qualquer motivo, né? Porque agora encerraram as inscrições, e você ainda quer participar da imersão Mulher Deck, essa é sua chance, tá? Não perde essa chance. E é justamente isso, e lá a gente vai falar muito sobre isso também, tanto a questão da comunicação e essa base da comunicação, que é a inteligência emocional. A gente vai falar muito sobre isso, tá? E aí, gente, outra coisa também que eu percebo que é um erro muito comum, que eu falei do erro da mulher 80, né, que é explodir, brigar, mas tem também o erro da mulher 8, que é aquela mulher que se anula, que se cala. Qual que é o grande erro aqui da mulher que é 8? Com certeza você já deve aí ter se identificado em alguma desses extremos. O grande erro da mulher 8, aqui não fala, é realmente não falar naquele momento da raiva, e ela, nesse momento, tá certo, só que depois que a raiva passou, ela não fala mais. Ela não toca mais no assunto. Ela acha que o tempo vai curar. E, gente, essa história de tempo curar é uma besteira. É nessas que a gente vai deixando as coisas debaixo do tapete, e aí só sabe o que acontece? O marido cada vez mais passa dos limites, tá? O marido cada vez mais passa dos limites. E aí, ó, a Aline escreveu aqui, ó. Carol, você faz atendimento individual? Ô, Aline, eu até faço esse atendimento individual, mas como muitas pessoas pedem, eu não consigo cobrar um valor como o do Elo no Lar, tá? Nem muito menos do da imersão. Então, assim, é um valor, se você pensa no valor do Elo no Lar, o valor da mentoria individual, o pacote, ele é 5 vezes mais caro que o programa Elo no Lar. Então, assim, eu faço, se você tiver interesse, a gente pode fazer sim, só que por conta do tempo, gente, eu tenho que realmente colocar um valor um pouco maior, porque eu não consigo atender muitas pessoas no individual, porque senão eu não consigo dar conta de todo mundo. Mas eu faço sim, tá? E se você quiser saber mais informações, depois manda no direct, que eu peço para a equipe mandar os preços certinhos dos pacotes, tá? Mas voltando aqui, né? Voltando nessa questão da mulher 8.
que acontece nesse momento em que a mulher não fala, que a mulher não coloca limites? Acontece que cada vez mais esse limite do homem vai sendo ultrapassado e a gente consegue comparar isso à criação de um filho, por exemplo. Se você não consegue falar não para o seu filho, se você não consegue impor limites no seu filho por medo de como ele vai reagir, o que você acha que vai acontecer com essa criança? Como você acha que o mundo vai educar ela? Na porrada, na paulada. Você imagina como que seu filho vai ser? Ele vai ser uma pessoa completamente mal educada, ninguém vai querer estar perto. Por quê? Porque ninguém soube colocar limite nele. E aí você pode falar, Carol, mas eu não sou mãe do meu marido. Você tem razão. A mãe do seu marido ocupa um lugar especial no coração dele e você ocupa outro. Mas você sabe qual que é o seu papel como esposa? Você tem um papel. Quando você deu o seu sim diante de Deus, o seu sim foi com a missão de ajudar o seu marido a encontrar a salvação. Esse é o papel da esposa no casamento. Não é só ser feliz até a morte separar, não. Entende? O papel da esposa no casamento é evangelizar o marido. O papel do marido no casamento é evangelizar a esposa. Esse é o papel do casal. Então, assim, quando você fala, não sou mãe dele, tem razão, você não é, mas você é esposa. E agora, Deus conta com você nessa missão. Você deu o seu sim para Deus, de que você vai sim evangelizar o seu marido. Então, colocar limites é um momento, faz parte da evangelização do outro. E a gente não pode deixar que as nossas faltas, as nossas fraquezas e a nossa falta de conhecimento impeça a gente de fazer isso, impeça de fazer o que Deus quer que a gente faça. Entende? Então, essa mulher que não consegue falar, ela precisa aprender a falar. E outra, quando você aprende, não é só o seu casamento que é beneficiado. São os seus filhos que são beneficiados, sua vida profissional, é a sua relação com seus pais, com seus parentes, com os pais do seu marido. Eu tenho uma aluna do programa também, ela tinha muito problema com os pais dela. E quando ela começou a entender como ter essa comunicação, como agir, como ter postura com os pais dela, a relação deles mudou e o casamento dela também melhorou. Por quê? Porque ela deixava com que os problemas dos pais dela consumissem muito o tempo dela. E ela não tinha tanto tempo para o casamento. Por quê? Porque ela precisava sempre estar dando assistência ali para os pais. Mas quando ela começou a se libertar disso, através do programa que ajudou com a comunicação, ela conseguiu ajustar o casamento. Então, tá vendo como aprender, adquirir esse conhecimento vai sim salvar o seu casamento, mas além disso, e principalmente, vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. Tá bom? E aí, agora eu vou falar para vocês por onde começar. Primeiro, a mulher 8. É o que eu falei aqui. Alguém me perguntou, né? Ah, meu marido tá indo embora, o que eu falo para ele agora? Não adianta você tentar mudar uma pessoa com a comunicação. Não adianta você convencer uma pessoa de algo com comunicação. Agora você já sabe para que serve o diálogo. O diálogo é para entrar em comum acordo. Você tentar convencer uma pessoa que ela tem que mudar, isso é um monólogo. Então, isso não é conversa. Isso não é comunicação e isso não vai te ajudar. Então, só falando, teu marido não muda. Você precisa de outros pilares conquistados, construídos, para que o seu marido veja o quanto você é valiosa, o quanto esse relacionamento é importante para ele, o quanto esse relacionamento tem muito a acrescentar para ele, tá? E a mulher 8, ela consegue... o primeiro passo para a mulher 8 começar é ela entendendo que o diálogo entre vocês, você, mulher 8, você precisa entender que o diálogo entre vocês, ele tem que passar a ser interessante e leve, tá? Por quê? Porque quando você tenta falar e você não consegue, e você já fica com aquele, ai, olha, tá vendo? Eu sabia que eu não ia conseguir. Isso reflete em como seu marido vai te tratar. Agora, quando você traz esse diálogo de uma maneira que você consiga mostrar para o seu marido os pontos bons para ele, os aspectos bons para ele, isso tanto para 8 quanto para 80. Aí o seu marido ele começa a se interessar pelo diálogo, tá? E quando eu falo disso assim para vocês, tanto a 8 quanto a 80,
A comunicação não verbal, ela é tão importante nesse momento, principalmente nesse momento que vocês não conseguem mais nem conversar. A comunicação não verbal, ela é muito importante. E como que é, Carol, essa comunicação não verbal? Por exemplo, a mulher 8. Se é uma mulher que, no própria fisionomia dela, a gente consegue ver que é uma mulher que está completamente desanimada, que não tem entusiasmo para falar. É uma mulher que não consegue ser firme. É uma mulher que vive triste. Esse tipo de comunicação, muitas vezes, fala mais do que qualquer coisa do que você possa falar. E a mulher 80? A mulher 80, ela mostra uma falha na comunicação não verbal quando, dominada pela raiva, ela não fala, mas ela fecha a cara. Ela fica com cara emburrado o dia todo, fica sem conversar com o marido, começa a ter atitudes ali para o marido perceber que ela tá com raiva. Isso também não ajuda em nada. Então, olha só como melhorar esse tipo de comunicação é tão importante quanto aprender técnicas de conversar. Porque as técnicas de conversar, para conversar, elas vão vir quando vocês tiverem que resolver assuntos do dia a dia. Deu para entender essa diferença? E eu quis trazer só um trecho de provérbios aqui para finalizar hoje com vocês. E para quem quiser participar da imersão, me manda no direct ou depois entra no story, que tem o link lá para se inscrever, tá? Não deixa, gente, não perde essa oportunidade. Eu só vou fazer esse ano, essa é a única condição que eu vou fazer esse ano, tá? Esse ano eu abri as turmas do programa Ela no Lar, abri agora uma nova turma, mas a imersão Mulher Deck, eu não sei quando eu vou abrir de novo. Tá? Então, por isso que quem não participou, quem está em cima do muro, avalia se tem até amanhã, às 10 da manhã. Depois não tem mais como, porque a imersão acontece amanhã. Inclusive, se por qualquer motivo você não conseguir participar amanhã, não tem problema, você consegue, você vai receber a gravação da imersão, tá? Então, se para você, Carol, eu já tinha um compromisso amanhã, não tem problema. Tenha a gravação com você, faça os exercícios e aí você vai conseguir ter também o passo a passo aí para conseguir salvar o seu casamento, tá? E deixa eu só finalizar então com esse trecho de Provérbios. O homem misericordioso faz bem a si mesmo. O cruel maltrata a sua própria carne. Por que eu estou trazendo isso? Porque a gente muitas vezes acha que salvar o casamento é só diz respeito ao outro. Mas quando a gente começa a olhar para a gente com misericórdia de que, poxa, a gente também precisa ser feliz, a gente também merece ser feliz, e a gente não precisa arrumar outro marido para ser feliz. A gente pode ser feliz com esse marido. Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente entende que conquistar o amor próprio, conquistar a autoestima verdadeira, não é egoísmo. Não é que você está presa aí só no que você quer. Muito pelo contrário, é um ato de misericórdia com você. Por quê? Porque se você se maltrata, se você continua num casamento em que você está sofrendo e você não faz nada para que isso mude, e você pode fazer, você pode transformar em você. Quando você não faz nada para que isso mude, é como se você estivesse maltratando a sua própria carne. Entende? Então, eu quis finalizar aqui com esse recado para que você reflita mesmo, reflita sobre essa possibilidade de participar dessa imersão. E para quem já se inscreveu e para quem já é aluna, amanhã a gente se encontra aqui à 13h para ter esse momento aqui muito especial. Tá certo? Um bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau.